Então vamos iniciar então a nossa Fast Live de hoje. Então quero agradecer aí as entidades que convidaram a doutora Daniela, da Trevisioli. Essas entidades são todas elas representando as empresas no interior de São Paulo, são associações que estão aí conosco, fizeram esse pedido a partir do Flávio do Piso. Então, nós temos aqui conosco o pessoal do Piso, pessoal da CERT, da CRTA, CTRA, né? e da APET, né? Então, quero agradecer então a Trevisioli, que concedeu aí a doutora Daniela mais uma vez para falar conosco sobre um assunto que a gente tem recebido muitas dúvidas, que é o home office, né, e em seus aspectos jurídicos. Então, doutora Daniela, bom dia mais uma vez e está com a palavra. Fique à vontade. Vamos lá? Bom dia, Robson. Eu agradeço pelo convite que foi feito, por todos aqui os presentes, pelo CEPROSP, pela oportunidade de participar desse bate-papo. Eu espero contribuir aí para essas dúvidas. A gente tem muita coisa para falar mesmo sobre o home office, e independente desse tempo que a gente tem aqui juntos, que eu vou tentar esclarecer as dúvidas e tudo mais, eu me coloco à disposição de todos, inclusive por e-mail. O Robson tem o meu e-mail, até o que for possível para a gente conversar e resolver essas dúvidas. Ok, tá? doutora. Então, o que eu gostaria de começar a colocar, na verdade, o home office, ele não está previsto na CLT. O que está previsto na CLT, na verdade, é o teletrabalho. E o home office, na verdade, é uma espécie de teletrabalho, tá? Então, o que a gente tem hoje em relação aos aspectos jurídicos? O home office é uma espécie de teletrabalho. O teletrabalho, que foi previsto expressamente na CLT pela reforma trabalhista, ele é aquela forma de atuação do empregado que dispensa estar presencialmente na empresa. Então, o teletrabalho ele pode ser prestado em qualquer local, de forma remota, e não necessariamente em casa, que é o caso do home office. Ele pode ser prestado por um cowork, são os telecentros, alguns pertencentes ao empregador e outros não pertencentes ao empregador. Ele pode ser um trabalho chamado nômade ou móvel, que é aquele trabalho prestado de qualquer local, e pode ser inclusive um teletrabalho transnacional, que é aquele prestado pelo empregado que está num outro país, que não o país em que está localizado o seu empregador. Todas essas formas são formas de teletrabalho, formas em que há manutenção do vínculo de emprego, porque essa presença do empregado ela não é requisito para o vínculo. E aí a gente tem dentro desse cenário o home office, que na verdade já era uma modalidade utilizada, mesmo antes da previsão do teletrabalho pela reforma trabalhista, e acabou se intensificando aí nesse período de pandemia. Tá? De acordo com a CLT, o que a gente tem? O que é teletrabalho, que é o gênero da espécie home office, né? Então, é aquela prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, tá? E aí, que é onde há a utilização de tecnologias da informação e de comunicação e que, por sua natureza, não sejam um trabalho externo, que é aquele necessariamente realizado de forma externa. O home office é o trabalho executado em casa. Então, eu tenho uma situação em que o escritório e a residência se fundem num único local. Tá? O que a gente tem que houve de novidade para o home office com a MP 927, que acabou caducando, que não está mais em vigor, né?
A ANP, ela não criou o teletrabalho, não criou o home office, o que ela fez foi estabelecer que o empregador poderia unilateralmente passar o empregado do regime presencial para o home office. E isso para atender uma situação excepcional trazida pela pandemia, tá? Então, a crise sanitária, ela justificou a imposição pelo empregador ao empregado do regime de home office, ao contrário do trabalho presencial, que era estabelecido no contrato normalmente. Depois da vigência da MP 927, a gente retoma a aplicação genérica da CLT para o regime de teletrabalho. E aí, são esses artigos que vão estabelecer as diretrizes para qualquer tipo de teletrabalho, inclusive para o home office. Tá? Então, qual que é o primeiro ponto que a gente precisa destacar juridicamente para que eu mantenha o meu trabalhador em home office? A consensualidade. E por quê? Porque a CLT expressa ao estabelecer que o home office pode ser mantido ou estabelecido desde que haja um mútuo acordo entre empregado e empregador. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Como a CLT fala em mútuo acordo, para quem colocou o trabalhador em home office na vigência da lei da MP 927, o que precisa fazer agora? Pode continuar em home office? Entendo que sim, desde que haja a convergência de vontades, que estejam todos por mútuo consentimento na manutenção dessa modalidade e que isso seja feito por meio de um aditivo ao contrato de trabalho, que traz segurança tanto para a empresa quanto para o empregado. Então, esse é o primeiro ponto das dúvidas que eu tenho recebido sobre o home office após a vigência da MP 927. Outro ponto importante, a MP 927, ela estabelecia que empregado e empregador deveriam firmar um termo num prazo de até 30 dias, estabelecendo o pagamento das despesas provenientes do home office e também da estrutura, tá? Quem não fez esse documento, quem não estabeleceu isso com o empregado, a minha sugestão é que faça o mais rápido possível. E por quê? Porque, na verdade, hoje em dia, o home office, ele deixou de ser o improviso, né? Ele tem que ser formalmente estabelecido, o empregado tem que ter condições de trabalhar para que eu possa exigir dele a mesma produtividade, a mesma entrega do que num regime presencial. E cabe a mim, empregador, fornecer essa estrutura ao empregado. Da mesma forma que eu faria se ele estivesse presencialmente no ambiente da empresa. Então, para aquelas Posso fazer uma pergunta nesse ponto, doutora? Claro. Já me mandaram até inclusive e-mail sobre o assunto, perguntando se a empresa, uma vez que ela não exija, por exemplo, sei lá, internet, ela é obrigada a pagar, reembolsar a internet para quem já tem essa internet em suas casas? Olha, Robson, eu entendo que se for uma exigência do trabalho, um pacote específico de dados, ou então ter a internet para poder continuar com o trabalho, que ela deva remunerar essa exigência. Esse E por custo? quê? Sim, porque se ela exigir do empregado a entrega de um trabalho que dependa da internet, veja, isso é parte essencial do trabalho que vai ser desempenhado. Perfeito. E você acha que as empresas que têm já a intenção de manter o home office como padrão, como política em suas empresas, né? Não por conta da pandemia, mas pós-pandemia, e as empresas que já perceberam que o home office, ele, ao contrário do que se imaginava, ele realmente pode até aumentar a produtividade, né, de seus colaboradores. E querem, então, manter uma política e colocar isso como modelo padrão. Basta, então, fazer o aditivo e criar essa política,
para os novos entrantes? Como é que você vê isso? Como eu tenho trabalhado com os clientes? A gente trabalha o aditamento ao contrato de trabalho com a previsão, desde que haja a anuência do empregado, né? E aí a gente atende o requisito da CLT do mútuo consentimento. E aí, juntamente ao aditamento, a gente estabelece uma política com todas as características desse home office, tanto com a previsão do pagamento dessas despesas, da estrutura em que o trabalho vai ser realizado e também daquelas normas da NR17, que são as questões ergonômicas, que também são de responsabilidade do empregador, mesmo no home office. Então, não basta a gente fazer o aditivo. O aditivo ele pode prever essa alteração por um prazo indeterminado do trabalho presencial para o home office. Mas existem outras questões que estão ali à volta do home office, que é a questão ergonômica, o ressarcimento das despesas sem natureza salarial, que também precisam estar previstos em política própria. E a alternância do presencial e o não presencial no mesmo documento, no mesmo aditivo, você vê algum problema? Olha, a CLT diz o seguinte, que a necessidade, eventualmente, do comparecimento do empregado à sede do empregador não faz com que se perca a natureza do teletrabalho. Então, Tá, eventualmente, ele pode comparecer, de repente, uma reunião presencial com os gestores, com os outros trabalhadores. E isso não vai descaracterizar o teletrabalho. perfeito. Mas tudo isso tem que estar previsto. O empregado ele tem que saber exatamente quais são as condições do teletrabalho, para não ser pego de surpresa e para saber com o que ele está concordando. Tá. Com relação à questão das horas extras, as pessoas me perguntam se é possível estabelecer isso em contrato, essa situação de necessidade eventual ou imperiosa da execução de horas extras, ainda que seja dentro de casa, porque às vezes está atendendo o cliente e precisa ali, né, seguir com aquele atendimento por horas, né, até para poder resolver um problema ou outro, por exemplo, tá? Como é que nesse caso, a gente poderia estar prevendo isso sem que esbarre em algum problema legal? Bom, na verdade, a hora extra é um dos pontos mais controvertidos quando a gente fala em home office, tá? O que acontece? O artigo 62 da CLT, ele exclui o teletrabalho daquele regime de controle e fiscalização de jornada. Isso é um ponto. Qual que é o problema disso? O problema é que muitas vezes você está em home office, continuando exatamente com as mesmas atividades, e eventualmente você tinha atuação em sobrejornada porque era uma ocorrência natural ali do próprio trabalho. Então, você passar para um regime de home office sem nenhum tipo de controle, numa atividade que sempre foi e poderia ser controlada e fiscalizada em termos de jornada, é um risco muito grande para o empregador. Para os meus clientes, Robson, eu recomendo o seguinte: se a atividade pode ter a jornada controlada, sempre foi controlada, se o empregado eventualmente atuou em sobrejornada no período anterior ao home office, esse controle deve continuar a ser feito. E por quê? Porque a regra do artigo 62 da CLT, que exclui o teletrabalho do controle, ela pode ser questionada judicialmente. Então, para que haja segurança para as empresas de pagarem apenas as horas extras efetivamente e eventualmente praticadas, e do mesmo modo, para que o empregado tenha a segurança de receber por essas horas, eu entendo que seja necessário e seguro a implantação de um sistema de controle mesmo em home office. Então, pode ser por meio de login, logout, que é muito comum nas empresas de tecnologia, pode ser com a utilização de aplicativos que preenchem os requisitos de controle pelo WhatsApp. Existem muitos mecanismos, Concordo. né?
Doutora, você tem algum modelo que você possa disponibilizar desses termos de compromisso? Estão pedindo aqui, eu vi no bate-papo. E uma outra pergunta, né? Como é que fica essa relação de prestadores do tipo MEI? Você vê você tem alguma recomendação para as empresas que têm contratos com essas empresas, né, do microempreendedor individual? Você recomenda algo específico para esse tipo de situação? Bom, na verdade, quem contrata o microempreendedor individual, ele tem uma relação, na verdade, de terceirização de atividades. Nós não estamos dentro do âmbito da legislação seletista e nem desse controle de jornada que é típico para quem é empregado. Então, quando eu firmo um contrato com o MEI, já se pressupõe que a atuação dele não vai ter controle de jornada, porque o controle de jornada é incompatível com a terceirização que eu pretendo firmar com o MEI. Então, esse é o primeiro ponto. Para quem parte para uma terceirização, a contratação do MEI, ela traz um risco, por quê? Porque existe a pessoalidade. Né? Eu estou contratando não uma empresa, mas um microempreendedor individual. Então, eu preciso tomar muito cuidado, porque é muito tênue a linha entre a relação de emprego e a contratação de um MEI. Mas o controle de jornada, de qualquer modo, não pode existir, porque ele não é compatível com a terceirização, com a Entendi, prestação de serviço autônoma. entendi. Então, é necessário que se tenha um cuidado totalmente diferenciado daquele que a empresa já tem com quem é seletista, né? Exatamente. E aí, para quem é MEI, o que a gente vai ter? A gente vai ter um contrato de prestação de serviços. E o que eu espero que ele faça é cumprir o objeto do contrato. E não um trabalho em que eu vou controlar horas para que seja entregue um produto final. Né? Então, é uma premissa diversa da relação de emprego. Entendi. Eu recebi aqui uma listinha com 3 perguntas. E tem uma aqui que me chamou a atenção, é sobre, por exemplo, a empresa, quando quer formalizar esse tipo de acordo, pode ser por e-mail? Como é que você recomenda a melhor forma de formalização disso hoje, nesse período de pandemia, por exemplo? Bom, na verdade, hoje em dia, essa troca de e-mail como um modo de formalizar a relação, ela é admitida, porque até o momento busca-se evitar, né, o trânsito de pessoas e tudo mais. Eu sempre recomendo, quando possível, a assinatura do documento ou então a assinatura digital para que não haja dúvida alguma. Mas se não for possível, pode ser encaminhado por e-mail. É preciso que o empregado retorne esse e-mail consignando expressamente a concordância e principalmente que os termos sejam muito claros. Então, quando eu elaboro um instrumento, seja um instrumento que vai ser encaminhado por e-mail ou que vai ser entregue ao empregado, ele tem que ser muito simples, sem juridiquês. Tem que ser algo de fácil entendimento para que o empregado tenha pleno conhecimento daquilo que está escrito, que é o que vai vigorar na relação que será mantida. Você acha que depois da pandemia, você recomenda que esses documentos que foram dados de acordo, baseado numa medida provisória que permitia ser por e-mail, que esse documento seja assinado presencialmente? Você acha que isso seria importante? Eu acho que é importante, embora para muitos isso pareça um excesso de zelo, né? Dependendo do tipo da atividade, a assinatura digital ela substitui muito bem essa assinatura presencial, mas nem sempre a gente consegue trabalhar com a assinatura digital. Então, dependendo do tipo de relação e do tipo de trabalhador que eu estou ali, ou da alteração que eu fiz, se for possível a obtenção da assinatura presencial, sim, eu recomendo que ela seja utilizada. Tá, perfeito. Com relação a alguns modelos, vocês têm algum modelo que que vocês podem disponibilizar para a gente? Como é que vocês têm algo? Olha, eu posso depois verificar se eu consigo montar porque na verdade a gente
quando faz esse tipo de aditivo, que na verdade é um aditivo ao contrato de trabalho, ele leva em consideração também o contrato que foi firmado e as condições específicas que vão ser implementadas naquela relação. Então, não tem um modelo que a gente possa disponibilizar. Mas, de qualquer modo, o que eu posso fazer depois, Robson, é colocar quais são as principais cláusulas que esse documento deve conter. Excelente. Eu acho Né? que Para a nesse gente ponto já poder ajuda dar o bastante para as norte. pessoas. Isso. Sim. Eu tenho falado bastante sobre a necessidade de estabelecer uma espécie de uma política, uma instrução simples, mas bem objetiva, sobre como é que ele deve se portar dentro da sua casa em função dessa questão ergonômica também. E, inclusive, assinar esse documento dizendo que tem ciência de que vai seguir essas recomendações da empresa, até porque a gente não pode fazer ingerência dele na casa dele, né? E estão me perguntando aqui também se existe algum prazo, né, para o home office. Existe algum limite, né, para o home office? Eu entendo que não, né? Não existe um limite. Não, Previsto né? na CLT, não existe. E entendo que se for da conveniência de empregado e empregador, ele pode ser estabelecido por prazo determinado. Tá. E lógico que nesse mesmo documento você pode, então, estabelecer essa alternância, né, de home office e o presencial, né? Sim, o que a gente pode estabelecer é que, se for necessário o comparecimento do empregado à sede da empresa, essa eventualidade não descaracterizará o regime de home office. Perdão. Tranquilo. Tá bom. Você recebeu algum questionamento a respeito da carteira de trabalho, da assinatura na carteira de trabalho? Embora seja hoje nós já temos ela digital. Acabei de ver aqui, então, como fica a questão da assinatura da carteira de trabalho digital. Veja, quando existe uma previsão legal de que o documento pode ser assinado digitalmente ou que a relação vai ser formalizada de forma digital, é aquela forma que vai seguir, porque a lei já define como que deve ser essa formalização dos atos. Aqui, quando a gente fala do home office, do aditivo, é um tipo de documento que realmente não tem essa previsão da assinatura, né? A gente começou a utilizar a assinatura digital com mais frequência e até essa troca de e-mails para formalizar novas relações por conta da pandemia. Então, não é que a assinatura digital não tenha validade ou que tudo que é feito de forma digital por força de disposição legal precise necessariamente ser confirmado presencialmente. Mas, de fato, em algumas situações, o aditivo é mais seguro que, quando for possível, a assinatura presencial ela seja realizada. Perfeito, perfeito. O pessoal está perguntando aqui se a live será disponibilizada. Ela está sendo gravada e vocês podem ficar tranquilos que a gente vai, então, em seguida, já colocar ela para vocês aí poderem assistir com todos os detalhes. Eu vi que o Francisco fez uma pergunta. No momento que estava fazendo a pergunta, nós demos a resposta a respeito do MEI, né? Mas se você tiver alguma outra recomendação a respeito do MEI, pode colocar, doutora, porque realmente muita gente me pergunta, porque com essas mudanças todas, muitas empresas acabaram realmente contratando muitas pessoas nesse regime e aí acabaram sendo, né, acabaram tendo essa dificuldade com essa situação de home office, inclusive com eles, né, com as pessoas que estão nesse regime. Então é bem comum esse tipo de pergunta para mim aqui também, né? Sim, sim. O MEI ele é uma matéria que ele traz muitos debates, né? Mas o principal que a gente não pode esquecer é que, quando eu faço uma contratação de um microempreendedor individual, eu não estou contratando um empregado. Eu estou contratando um prestador de serviços. Perfeito. Ainda que eu não esteja numa relação com uma empresa formalmente constituída, o objetivo é que haja essa liberdade de atuação, porque ele age com autonomia, ele atua com essa autonomia. Então, esse é o principal cuidado. Mas, sem prejuízo disso, a gente pode depois marcar um outro bate-papo Para para falarmos que a do MEI, gente... né? Exato. Não só o MEI, mas também, inclusive, as contratações no Simples Nacional ou
em outros regimes também tributários, né? Porque acho que Sim. tem um pouco de tudo isso no nosso mercado de TI, né? Existe a obrigatoriedade para que o MEI ter que comparecer pessoalmente na empresa? Olha, esse tipo de obrigatoriedade não precisa ser prevista no contrato, depende do trabalho que será prestado. Se o microempreendedor vai atuar em uma atividade que é preciso, presencialmente ele realiza algum tipo de tarefa, isso vai estar vinculado à essência do trabalho que vai ser desempenhado. Mas lembrando que ainda que haja esse comparecimento não é de um empregado. Então não existe fiscalização, não existe controle. Isso tem que ser de acordo com a conveniência do serviço que vai ser prestado e sempre com vista ao objeto do contrato. Nunca daquela relação pessoal, porque ela não é uma relação de emprego. Então tem que ter muito cuidado na hora que eu estabeleço os direitos, os deveres dessa relação com o MEI. Agora, uma outra pergunta que eu achei interessante. A gente poderia estar fazendo uma contratação de um profissional no modelo intermitente e ele estando em home office? Olha, não existe limitação para o intermitente, não tem esse tipo de restrição. A restrição que existia, que inclusive foi trazida pela ANP, era para estagiários e para os aprendizes, que aí é uma outra questão, né? Mas, na verdade, o home office, ele pode ser estabelecido, a meu ver, para qualquer tipo de contratação, né? de empregado. O importante é que seja possível e compatível com a modalidade de trabalho o estabelecimento do home office. Tá, perfeito. Uma outra pergunta é sobre contratação de estrangeiro. Você lembra de ter mudado alguma coisa em relação a essa situação da contratação do estrangeiro Olha, nesse momento de pandemia? Porque eu não me recordo ter lido nada diferente também. eu sinceramente também não. Normalmente, a regra que segue é do local da prestação de serviços. Tá? Existe também um debate se a norma faz mais favorável, as condições mais favoráveis, mas, regra geral, o que vai reger a relação de emprego é a regra do local da prestação de serviços. É Tá. claro que para essas situações do trabalho nômade, do trabalho transnacional, a gente tem uma série de questões, porque ele pode prestar serviços de diversos locais, né? E aí é preciso que entre as partes, no momento da contratação, também se estabeleçam quais são as regras que serão aplicadas naquela relação. É Então, mas importante que sempre isso as seja regras do claro. nosso país, sempre nós devemos seguir as leis aqui do nosso país, né? Que a pessoa pergunta quais regras devemos aplicar, a do Brasil ou do país do colaborador? Sempre a do Brasil, certo? Sim. Então, assim, o que é importante? Se eu tenho um trabalhador que vai prestar serviços em diversas localidades, então é importante que, no caso, um outro país, que ele esteja ciente de quais são essas regras que serão aplicadas. Isso é importante. É fundamental, inclusive, porque é uma medida de boa-fé na contratação. Perfeito. Tem mais uma aqui. Já estamos chegando ao final, hein, gente? 9h28, né? Como fica a situação do prestador que pertence ao grupo de risco? O prestador, você diz prestador ou prestador de serviços ou empregado? Vamos colocar as duas situações, uma vez que nós falamos do MEI, né? Vamos separar para uma ou outra, porque o mesmo prestador, o prestador que tem uma regra do MEI, Tá. eu acho que tem que ter um cuidado também específico para esse tipo de profissional, né? Eu acho que deve Sim. seguir o mesmo os protocolos de saúde que a gente tem divulgado, Sim, né? sim, isso não muda. O que acontece, como ele é um prestador de serviço, o tomador desse serviço estabelece diretamente com ele quais serão essas regras. Então, por exemplo, se ele presta serviço para uma empresa que adotou o distanciamento, aquelas práticas todas
os cuidados sanitários e tudo mais, ele também tem que observar isso, porque é uma regra de saúde pública, na verdade, né? Ela ultrapassa os limites do próprio contrato. Tá. E no caso do empregado seletista, né, aí sim a gente tem que inclusive observar ali eu diria que aquela portaria número 20, Isso. que também tem uma série de regras somente em relação à questão do segurança do trabalho, né? Exatamente. É fundamental que seja observada para quem é empregado. Então, só para esclarecer, se eu tenho um contrato de prestação de serviços, um contrato com uma empresa ou com o MEI, a regra de distanciamento, de uso de álcool gel, de tudo mais, vai ser para aquela que eu utilizo para qualquer terceiro, para fornecedores, para todos. E Ou por quê? seja, Porque é uma regra geral. quem é grupo de risco, deixa ele continuar trabalhando na casa dele, até porque senão você aumenta o risco de contaminação daquelas pessoas. Então, é ideal Sim, que essas pessoas prioritariamente continuem em seu regime de home office, certo? exato. Agora, o que acontece? Quando eu tenho um empregado que não é o caso do MEI, ele vai se sujeitar àquelas regras que foram definidas pelo empregador e que são aplicáveis a todo mundo que é empregado da empresa. Perfeito. Então, é diferente eu exigir, por exemplo, do empregado que dentro do ambiente de trabalho ele observe o distanciamento, ele se submeta, por exemplo, à aferição de temperatura, isso é uma coisa. O MEI, a regra que vai ser aplicada a ele é a regra que eu vou tratar com terceiros em geral, porque ele não se submete ao meu regulamento interno, que é um instrumento que vai regulamentar a minha relação com o meu empregado. O MEI não é empregado. Bom, doutora Daniela, chegamos ao fim, são 9h31. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui conosco na nossa Fast Live. Eu acho que nós respondemos aí 98% das dúvidas. Teve uma aqui sobre feriados, mas aí eu respondo para vocês logo a seguir. Tá, Daniela? Desculpa, mas como já deu o nosso tempo, a gente quer seguir ele bem à risca, já passamos um Claro. minuto. Doutora Daniela, mais uma vez quero agradecer pela sua disponibilidade. Eu sei que você está um tanto quanto ainda enferma e você fez um esforço violento para estar conosco aqui hoje. Te agradeço profundamente. Agradeço a todas as entidades aqui participantes que convidaram a doutora Daniela para essa live, que foi muito boa. Aí atingimos aí 76 pessoas participando com a gente. Agradeço, um excelente dia para vocês, tá? Ótima Muito quarta-feira obrigada. e até a Obrigada, próxima. Logo, logo Robson. estaremos com Obrigada. novas lives aí para vocês. Né? Vamos Sim, falar muito sobre obrigada pelo LGPD em breve. convite. Eu que agradeço. Um bom dia. Obrigado, Bom pessoal. dia. Até logo.